Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam. A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou. A quem procurais? Eles responderam. A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu. Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que esses se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito. Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou de fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era o conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em quê? Mas se falei bem, por que me bates? Então, Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe. Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente, Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-os vós mesmo e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam:
Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu. Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou. Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te integraram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus. Então tu és rei? Jesus respondeu. Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus. O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes. Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vós solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam. Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus. Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes. Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu. Levai-o vós mesmo para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam. Nós temos uma lei e, segundo essa lei, ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus. De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse. Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu. Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam. Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, num lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus. Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam. Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse. Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro,
porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, essa era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho, Depois disse ao discípulo. esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, e foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E a outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então, José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus e o envolveram-no com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim.
e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, irmão bispo, irmãos padres, querida comunidade, por suas chagas fomos curados. Quando a gente medita, ouve todas estas passagens que narram os últimos momentos de Jesus, não tem como não deixar-se envolver. É quase como que, quando a gente vai partir desta vida, podemos ter bons amigos, pais, irmãos, família, mas a gente vai sozinho. Chega um momento que vai sozinho. Por isso, Jesus tem a sensação de que o Pai silenciou. O Pai não se manifesta. O diabo o tenta. Os discípulos dormem. Os amigos fogem. As autoridades condenam. Os soldados torturam, zombam, flagelam, humilham a Jesus. A multidão grita, crucifica-o. Mas aparece Cirineu, que ajuda Jesus. Verônica lhe enxuga o rosto. O bom ladrão se arrepende. Maria, mãe de Jesus, está ali, ao pé da cruz. Ela não arredou o pé de perto do filho. E, finalmente, José de Arimateia desce o seu corpo da cruz e lhes dá um sepultamento honroso, digno. Hoje é um dia de silêncio, de contemplação, de reverência profunda. A igreja cala, minimiza os cantos de alegria, apaga o brilho das vestes e nos convida a mergulhar no maior mistério do amor de Deus, paixão e morte de nosso Senhor. Como ouvíamos na primeira leitura, o profeta Isaías, o servo sofredor foi desprezado, humilhado, transpassado pelas nossas rebeliões e esmagado por nossos pecados. Não havia nele beleza alguma, nada que atraísse os olhares do mundo, mas nele repousava a salvação de todos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos curados. Sim, o sofrimento de Cristo não é derrota, é entrega. Sobretudo para o evangelista João, fica bem claro, em momento nenhum Jesus perdeu o controle. Mesmo na chegada de Judas com os soldados, ele se antecipa. A quem buscais? Antes mesmo do beijo traidor. Ele tinha o controle total de toda a situação. Foi uma entrega livre, consciente.
No Evangelho de João também não vemos um Jesus passivo diante da paixão. Ele não é arrastado à cruz, ele a abraça. Quando perguntam a quem procuras, ele toma a frente, como já falávamos. Ele se entrega com total liberdade por amor de cada um de nós. Tudo que foi feito por amor. Cruz, quando tudo parece escuro, ele clama, e na cruz, quando tudo parece escuro, ele clama ao Pai: em tuas mãos entrego o meu espírito. Não é um grito de abandono, mas de confiança. O Salmo 30, que hoje cantávamos, é uma oração de entrega. Eu confio em Ti, Senhor. Tu és o meu Deus. É a prece dos que sofrem, mas sabem que Deus está ali, mesmo no silêncio. Muitas vezes somos quase afogados pela dúvida. Às vezes chegamos a pensar que perdemos a fé. Mas diante da dor, não nos resta nada mais. Somente o Senhor. Ele é a última esperança. Mesmo com a sensação de solidão, de abandono, de dor, de morte, ainda assim, Ele é o que nos sobra. A carta aos Hebreus, que nós ouvíamos, nos faz olhar para Jesus como o sumo sacerdote que se compadece de nós. Ele conhece nossas fraquezas, pois passou por elas, mas sem pecado. Ele chorou, sofreu, sentiu angústia e aprendeu a obedecer por meio da dor. Filho de Deus não se abaixou até o mais profundo da condição humana, para que ninguém mais se sentisse só em sua dor. Ninguém está fora do sacrifício redentor de Jesus. Pior tipo de morte, para as piores pessoas, não existia nenhuma condenação mais desonrosa do que a cruz. Alguns até podem dizer, mas eu não mereço o perdão. Mas nós não recebemos por merecimento. Não é um direito nosso. É o amor de Deus por nós. A virtude não está em nós, está em Deus. A gente só precisa aceitar. Hoje, diante do Cristo crucificado, somos chamados a duas atitudes: silêncio e gratidão. Silêncio, porque não há palavras que expliquem o amor que se deixa crucificar. Gratidão, porque aquele madeiro, instrumento de morte, tornou-se para nós árvore da vida. Por isso, queridos irmãos, não nos acostumemos com a cruz, como se fosse apenas um símbolo, como tantos símbolos, apenas um sinal, tantos sinais de trânsito. A cruz é só mais um deles. Não podemos nos acostumar. Não a olhemos como quem vê uma imagem antiga, mas como quem reconhece ali o preço da própria salvação. Cada espinho, cada gota de sangue, cada palavra dita do alto da cruz, tudo foi por amor, um amor sem medida. E se Ele nos amou assim,
até o fim, como poderíamos nós viver uma fé morna, indiferente, superficial? Por isso, hoje, diante da cruz, renovemos o nosso amor a Jesus. Entreguemos a Ele nossas dores, nossos pecados, nossos medos. Ele já os carregou, Ele já os venceu. Basta que entreguemos a Ele. Ajoelhemos com reverência diante da cruz. Vamos dar o beijo da cruz, fazer a adoração da cruz. Mas não façamos como quem chora por um derrotado, mas como quem adora um rei vitorioso. Porque hoje a cruz é trono, o madeiro é altar, o sangue é vida. E nós, curados por suas chagas, já podemos esperar com fé a luz da ressurreição. Porque agora nós já sabemos, ela vem, ela vai acontecer, tudo a seu tempo. Havia uma vez, numa pequena vila, um menino. Ele vivia com a avó, uma mulher muito simples e de fé profunda. Todos os dias, ao acordar, Joãozinho, nosso menino, via sua avó ajoelhada diante de uma cruz de madeira pendurada na parede, na sala. Um dia, curioso, o menino perguntou: vó, por que a senhora reza tanto diante dessa cruz velha? Ela sorriu e disse: porque foi nela que Jesus mostrou o quanto Ele me ama. Joãozinho ficou pensativo e a avó percebeu que ele não tinha, com o seu raciocínio de criança, entendido a explicação. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, mas ainda era difícil entender como alguém poderia amar desse jeito. Então a avó lhe disse: quer saber de uma coisa? Vou te contar uma verdade. Cada vez que você ama, perdoa uma mágoa, ajuda quem precisa, você está dizendo obrigado a Jesus por aquela cruz. Mas Joãozinho, como toda criança, não se contentou só com palavras. Então a avó lhe deu uma pequena cruz de madeira, do tamanho que lhe cabia na palma da mão, e disse: carrega esta cruz no bolso, e toda vez que você fizer algo bom, segure-a firme e diga: foi por amor. Os dias passaram e Joãozinho começou a levar a sério o treinamento. Um dia dividiu o lanche com o seu colega triste, segurou a cruz e disse baixinho: foi por amor. Outro dia perdoou o irmão por ter quebrado o seu brinquedo preferido. Pegou a cruz de novo, apertou-a entre suas mãozinhas e disse: foi por amor. E assim foi aprendendo, até que chegou a Sexta-feira Santa. Na igreja, ao ver a cruz grande sendo erguida no centro do altar, ele segurou a sua cruzinha no bolso e entendeu de verdade. As palavras da vovó ecoaram no seu coração. Foi por amor. Tem que ser por amor, senão a gente não entende o mistério da paixão, morte e ressurreição. A lógica humana não dá conta. Deus é amor, amor é sentimento. A gente conhece Deus com amor, só possível
entender a cruz, o mistério da cruz, quem ama, quem já pôs a própria vida em risco para salvar outra pessoa. Até mesmo quem faz uma doação de sangue, que o fizer e disser, é por amor, este sangue vai ter muito mais vida agregada. Por isso, cada gesto bom que nós fazemos por motivação da fé, deve ser feito por amor. E aí, gradativamente, como Deus nos amou, nós vamos amando. E tomando consciência, porque não pode ser um gesto de piedade, uma esmola, uma ajuda para se ver livre de alguém. Não tem mérito. Não, tem que ser por amor. Se fizer, faça-o por amor, porque senão não vai adiantar muito. Se você vai dar o alimento para alguém, faça-o por amor. Se você vai cozinhar, cozinhe por amor. Porque se não tiver amor, vai matar só metade da fome do homem. Não toda. Enche o estômago, mas o espírito continua com fome. Só o amor nutre esta fome. Este amor não precisa falar, não precisa dizer. A gente sente, a gente percebe. Seguir Jesus, não preciso que sejamos nós também pregados na cruz como Ele, mas precisa sim que aprendamos a amar como Ele, do jeito dEle, e sobretudo que saibamos viver como Ele viveu, fazendo da vida dom, um serviço. Não podemos falsificar. Fé não se falsifica. Fé falsificada é que nem dinheiro falso, não tem serventia. A fé, ou ela é autêntica, é verdadeira, ou ela será apenas um verniz superficial. Eu concluo com uma história que, por certo, vocês já devem tê-la ouvido ou lido outras vezes. Existia um homem que, como tantos outros, não perdia uma oportunidade para reclamar da vida. Reclamava de tudo, reclamava das pessoas, reclamava da família, reclamava do sol, da chuva, murmurava por tudo e reclamava da cruz também. Aí um dia ele teve um sonho, e no sonho ele estava carregando a cruz. E por incrível que pareça, também no sonho ele era reclamão. E no sonho ele estava reclamando da cruz. Aí apareceu alguém e disse, por que você se esforça tanto por carregar esta cruz, tão comprida e tão pesada assim? Corte-a, vai ficar mais leve. Ele gostou da ideia, cortou um pedaço, ficou mais leve. Caminhou um pouco, cortou outro pedaço. Mas quando ele foi chegando ao final da sua jornada, ele percebeu como que um grande vale, um abismo profundo. E aí, do outro lado, tinha pessoas muito alegres, festa, diversão. E ele olhou para aquilo e desejou estar lá. E gritou, ei amigo, como eu faço para chegar até onde vocês estão? E a pessoa que lá estava disse, a sua cruz, ela tem a medida certa para você transpassar o precipício. Ele diz, meu Deus, eu cortei a minha cruz. Que isso é o inferno. Viver vendo a
grandiosidade, o amor de Deus só de longe, sem poder experimentar. Como se você encontrasse a pessoa que ama, só pudesse olhar de longe, não pudesse nem chegar perto. A vida nunca mais seria completa. Por isso, nós, discípulos de Jesus, queremos e temos a promessa do Senhor de ter vida plena, completa. Ela passa pela cruz. Não cortemos a cruz, não falsifiquemos. Quando o sofrimento bater a porta, abrace-o, acolha-o. Sofrer por sofrer não tem sentido. Não busque sofrer por sofrer, mas não fuja da cruz. Ela é redentora. Quando a cruz está pesada, vem na missa, e quando o padre levanta a patena, você coloca o seu sofrimento, a sua dor, na patena com o pão e o vinho. E aí vai ser dor, sofrimentos redentores. É a ação do efeito da cruz de Jesus agindo em nossa vida. Precisamos pedir, abrir espaço para Deus agir. Isto é participação, não é mágica. É vida. É vida a ser vivida, acolhida do jeito de quem se faz dom, se faz entrega. Vive por amor. Isto é ser feliz. Este é o caminho da felicidade plena que nosso Senhor nos promete. Trilhemos, pois. Que bom que vocês vieram, superlotaram a nossa catedral, muita gente de pé. Nada é perdido. Façamos, pois, sempre por amor, como Joãozinho apegado à sua pequena cruzinha de bolso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.